Olá, mais uma vez estamos juntos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos hoje, dia 19 de julho, sexta-feira, fechando a terceira semana deste trimestre que estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Eu quero agradecer aqui a você pelo carinho, por nos acompanhar nesse projeto de crescimento espiritual. Vamos juntos crescendo, melhorando cada vez mais para a honra e glória de Deus. Amém. Hoje nós estamos aqui para fazer uma simulação do que pode acontecer na nossa unidade da Escola Sabatina no sábado. Aqui os alunos e o professor vamos simular aqui para ajudar os nossos amigos. Vamos fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra mediante a lição da Escola Sabatina. Pedimos que o Senhor abençoe esse projeto e as pessoas com as quais entrarão em contato. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, na sexta-feira nós temos o estudo adicional. E hoje nós estamos aqui para simular o que pode acontecer na sua unidade da Escola Sabatina. Aluno e professores, fazendo de uma forma interativa, deixando que os alunos falem mais do que o próprio professor. Então, Wellington, Cido, hoje vocês têm que falar mais do que eu, hein? Eu estou aqui no papel de professor, eu faço as perguntas e vocês respondem. Afinal de contas, lição da Escola Sabatina é exatamente isso. É um professor fazendo perguntas para os alunos responderem. E às vezes a gente confunde, né? Achando que o professor tem que falar. Não, mas são os alunos que falam mais. Só para introduzir o assunto, geralmente aqui na sexta-feira a gente tem uma citação do Espírito de Profecia, de Ellen White, algum livro especial, e nesta semana, dia 19 de julho, hoje, nós temos aqui uma citação do livro O Desejado de Todas as Nações. E eu quero começar lendo uma frase aqui para vocês falarem o que vocês acham, qual seria a resposta de vocês para essa questão levantada por Ellen White. Assim, maior era o cuidado que eles manifestavam por animal do que por uma pessoa criada à imagem divina. Isso ilustra a atuação de todas as religiões falsas. Criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. Veja, no sábado, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Qual de vocês ia deixar um animal morrendo num buraco no dia de sábado e não ia resgatar? Olha, se resgata um animal, por que não resgatar um ser humano? O que vocês pensam sobre isso? O sábado é esse dia enfadonho, é um dia de deleite, um dia de fazer misericórdia. O que vocês pensam sobre isso? Vamos começar com o Cido, depois o Wellington. Então, pastor, uma coisa interessante aqui no que estudamos durante toda a semana, percebemos que, infelizmente, os líderes religiosos naquele tempo, eles criaram muitas normas ou tradições. E essas tradições estavam impedindo tanto eles como as outras pessoas de terem um contato mais direto com Deus. Afastando as pessoas do próprio Criador. Exatamente. Eles estão muito preocupados com formas e, na realidade, não é formas. Nós temos que estar muito envolvido com o aspecto espiritual de um modo geral na vida das pessoas. E Jesus deixou muito claro isso, tá? Que a ação que você faz em ajudar, sabe, em mitigar as dificuldades das pessoas, tá? Esse é o verdadeiro evangelho. Uhum. Você faz tanto que aprendemos, inclusive, tá? Que tinha vezes que ele não se alimentava porque o tempo dele estava totalmente dedicado em ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Olha essa frase, essa simples frase que está aqui, ó. O evangelho dá alto valor à humanidade, como a aquisição do sangue de Cristo, e ensina um amável interesse pelas necessidades e aflições humanas. Então, misericórdia e não sacrifício. Exatamente. Qual que é o seu pensamento, Wellington? Exatamente. E o pastor acabou de ler essa frase interessante, que o que nós aprendemos durante a semana e na sexta-feira fica bem claro, né? Inclusive no texto de Ellen White, que quando as religiões, ou toda religião que se coloca contra a soberania de Deus, que era o que aqueles índios estavam fazendo, né? Os escribas, os fariseus e os herodianos, né?
que estavam fazendo ali era se colocar contra a soberania de Deus. E quando faz isso, o resultado é degradar o ser humano, né, e o ser humano se torna irracional. Ok. Porque como ele quer, pode ser maior do que Deus, que é o seu Criador. Uhum. Né? Então, isso é uma questão muito interessante que eu achei da citação. Agora, vamos pensar na realidade da igreja de vocês. Pensem ali na unidade da escola sabatina. Será que ali a igreja não está dando muito mais valor ao banco, à parede, o microfone, as coisas materiais do que as pessoas? O que a gente pode fazer para mudar isso? Dar mais valor ao ser humano do que as coisas, os animais. E hoje essa tendência, né, de animais, de pets, né, coloca o animal lá em cima e às vezes o ser humano cai embaixo. Sim, é pura realidade. É praticar mesmo o que Jesus nos ensinou através dessas histórias. Muitas vezes você vai para a igreja, tal, você vai para a igreja e muitos irmãos não vão para a igreja. Você pode ligar para essa pessoa, verificar como é que está a situação dele e ajudar, orientar se for, né, a necessidade, mas demonstrar, tá, o seu verdadeiro amor pelo fato dele não estar naquele momento ali na igreja, entendeu? E muitas vezes o fato de você convidar uma pessoa para ir na sua casa almoçar com você, isso também, quantas vezes Jesus fez isso? Né? Foi na casa de outras pessoas lá e lá fizeram um banquete maravilhoso, não só material, mas um banquete espiritual. Assim nós deveríamos fazer também com os nossos irmãos. Outra questão, por que as pessoas queriam seguir Jesus e por que em todo lugar que ele estava era cheio, lotado e as multidões queriam ouvir Jesus? Porque ele acolhia. E os líderes da época não eram acolhedores. Eles não eram acolhedores. Né? Então, isso também é uma questão de ser uma igreja acolhedora. Né? Maravilha. Amigos, então para terminar aqui a nossa semana, eu quero montar com vocês o sanduíche. Esse sanduíche que está aparecendo para você aí na tela. O formato sanduíche é o seguinte: a camada superior do pão, uma informação que ela é interrompida, acrescentado o recheio, outros fatos, outras coisas, e lá embaixo ele volta à mesma questão. No nosso sanduíche aqui, nós temos Jesus, na parte superior, em uma casa. Sim. E acontece milagres, acontece alguma coisa ali. E na parte inferior, Jesus de novo numa casa. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia de vocês? Olha aqui, quais são as 5 histórias que podem preencher o recheio desse sanduíche, que nós estudamos ao longo da semana. Sim. A primeira história está aqui em Marcos 2, 13. Qual que é a informação que nós temos aí? Aqui, lê ou já falo direto a... Pode falar qual que é a história. Então, a história aqui, vemos aqui o chamado de Levi. Uhum. Né? Levi foi chamado, um publicano, né? Uhum. Ele foi chamado, aceitou o convite, e o pastor falou, cara, que esse Levi é o Mateus. Mateus também é um dos escritores aí. Muito bem. Então, essa primeira história, Jesus junto ao mar da Galileia e chamando Levi. A segunda história, Wellington, qual que é a história que aparece aí como recheio para esse sanduíche? Na sequência, no verso 15, né? Agora Jesus está na casa de Levi, né? E aí, participando de um banquete. Participando de um banquete junto com os publicanos, né? E com os pecadores, né? E eles estavam todos ali comendo, Jesus e seus discípulos também. Né? Uhum. Aí entra aquela questão do jejum, que nós estudamos ao longo da semana. Exato. A terceira história, olha de novo aí o verso 23 e 25. Ó, qual que é, Cido? A história que se encaixa aqui como um recheio desse sanduíche. Aqui conta a história que os discípulos com Jesus estavam no sábado, passando pelo milharal, e os discípulos pegam algumas espigas, né, e ali comem o milho. Aqui os fariseus reclamam, né, que não era lícito fazer aquilo no sábado. Obviamente que é certíssimo fazer o bem no dia de sábado. E a história seguinte, o capítulo 3, assim, também na sinagoga, Wellington. Sinagoga, ali a história do homem com a mão atrofiada, né? Uhum. Foi curado, e onde Jesus diz, olha, é bom fazer o bem, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado, curar, né? Ou deixar morrer, né? Uhum. Agora que nós chegamos no miolo mesmo do sanduíche, porque Jesus faz esta cura e se mostra como Senhor do sábado. Começamos o processo de volta. Jesus à beira-mar.
capítulo 3, verso 7. Qual que é a história aí que tem no verso 7 até o verso 19, Cido? Então, aqui Jesus se retira, né, do mar e, como sempre, uma grande multidão ali seguia Jesus, né? Ok. Aí vamos para a penúltima história, Jesus na casa. O confronto ou o conflito com a sua família. E para finalizar, Jesus está onde, de novo, a partir do verso 31? Numa casa. Está numa casa. Então, ele sai da casa, vai para o mar, vai para a sinagoga, vive um dia de sábado inesquecível e começa o processo de volta. Sinagoga, mar e casa. É o sanduíche do livro de Marcos, no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu desafio você, professor da Escola Sabatina, a levar um sanduíche, como esse que você está vendo aqui amanhã, e quem sabe, marcar um lanche com seus alunos, comendo sanduíche, para nunca mais se esquecer desta narrativa, desse recurso da narrativa em formato de sanduíche, que foi uma novidade para nós no estudo dessa semana. Foi ou não foi? Interessante. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo encontro.